Você já teve a sensação de saber algo sem ter nenhuma explicação lógica para isso? Como se uma voz interna sussurrasse a resposta certa, mesmo sem nenhuma evidência concreta. Carl Jung, um dos maiores estudiosos da mente humana, acreditava que essa voz não era apenas um acaso, mas uma conexão profunda com nossa sabedoria interior. Ele via a intuição como uma ferramenta poderosa para nos guiar na vida, acessando camadas da mente que nossa lógica jamais poderia alcançar. Mas será que estamos ouvindo essa voz? Ou será que, na correria do dia a dia, ignoramos os sinais que nossa própria mente nos envia? Hoje, vamos explorar a visão de Jung sobre a intuição e, mais do que isso, vamos aprender como acessá-la para tomar decisões mais sábias, encontrar respostas ocultas e viver com mais autenticidade. Então, fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode transformar completamente sua maneira de enxergar a realidade. E se esse tema faz sentido para você, já deixe seu like e comente aqui embaixo. Você costuma seguir sua intuição ou a lógica fala mais alto na sua vida? Eu adoraria saber. Para entendermos profundamente a visão de Jung sobre a intuição, precisamos conhecer um pouco mais sobre ele. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço, nascido em 1875, e é considerado um dos pensadores mais influentes da psicologia moderna. Seu trabalho foi além da psicologia tradicional, explorando conceitos como o inconsciente coletivo, os arquétipos e, claro, a intuição. Diferente de Freud, que via o inconsciente como um repositório de traumas e desejos reprimidos, Jung acreditava que ele era muito mais rico e profundo. Para ele, o inconsciente não era apenas um depósito do passado, mas uma fonte inesgotável de conhecimento e inspiração. Jung passou a vida estudando como os seres humanos se conectam com sua própria essência e como forças invisíveis moldam nossas escolhas. Ele acreditava que a mente não se limita ao que podemos explicar racionalmente e que há algo além do intelecto que nos guia, e esse algo é a intuição. Mas o que exatamente ele queria dizer com isso? O que diferencia a intuição do pensamento lógico e racional? Você já tentou tomar uma decisão baseado apenas na lógica, mas sentiu que algo dentro de você dizia o contrário? Essa sensação, muitas vezes inexplicável, é o que Jung chamava de intuição. Para ele, a intuição não era um simples palpite ou um pressentimento sem fundamento. Pelo contrário, era uma das 4 funções psicológicas básicas da mente humana, ao lado do pensamento, do sentimento e da sensação. Enquanto o pensamento analisa fatos e a sensação percebe o mundo físico, a intuição capta informações de forma direta, sem passar pelo raciocínio lógico. Em outras palavras, a intuição é um atalho para o conhecimento. Ela nos permite perceber padrões, significados ocultos e conexões invisíveis antes mesmo de conseguirmos explicá-los com palavras. Jung acreditava que a intuição vinha do inconsciente, ou seja, da parte da mente que armazena experiências, símbolos e aprendizados acumulados ao longo da vida, e até mesmo de gerações passadas. Quando um insight intuitivo surge, ele não vem do nada. Ele emerge desse vasto oceano de informações armazenadas no fundo da psique. A questão é que nem todos acessam essa habilidade da mesma forma. Cada pessoa tem uma forma única de perceber e processar a realidade ao seu redor. Jung percebeu que as pessoas processam o mundo de maneiras diferentes. Algumas analisam tudo de forma lógica, outras tomam decisões baseadas em sentimentos, enquanto outras confiam mais na experiência sensorial. E há aquelas que simplesmente sabem. Essas são as pessoas mais intuitivas. Para organizar essas diferenças, ele criou um modelo com 4 funções psicológicas principais: pensamento, sensação, sentimento e intuição. O tipo pensamento se baseia na lógica e na análise racional. São pessoas que buscam argumentos concretos antes de tomar uma decisão. O tipo sensação confia no que pode ser percebido pelos sentidos. Para elas, o que importa é o que pode ser visto, tocado ou medido. O tipo sentimento decide com base em valores pessoais e na conexão emocional com os outros.
O tipo intuitivo enxerga além do óbvio. Essas pessoas percebem significados ocultos e padrões invisíveis sem precisar de evidências diretas. Todos nós temos essas 4 funções dentro de nós, mas uma ou duas costumam ser predominantes. Quem tem a intuição como função principal consegue captar informações sutis e ter insights rápidos sobre situações, pessoas e oportunidades. Mas de onde vem essa intuição? Seria apenas um instinto ou algo mais profundo? Existe um nível da mente que vai além da experiência individual. Jung chamou essa camada profunda da psique de inconsciente coletivo, um reservatório de símbolos, padrões e conhecimentos universais que influenciam todos nós, mesmo sem percebermos. Enquanto o inconsciente pessoal é formado por nossas vivências e memórias individuais, o inconsciente coletivo carrega conteúdos herdados da humanidade. É como se existisse uma biblioteca invisível dentro de cada um de nós, cheia de histórias, imagens e experiências acumuladas ao longo das eras. Dentro desse inconsciente coletivo estão os arquétipos, que são padrões universais de comportamento e simbolismo. Figuras como o sábio, o herói, a sombra ou a grande mãe aparecem em mitos, religiões e até nos nossos sonhos. E é justamente através da intuição que esses arquétipos se manifestam no nosso dia a dia. Por isso, muitas vezes sentimos que sabemos algo sem conseguir explicar de onde veio esse conhecimento. A intuição pode ser a voz desses arquétipos, guiando nossas escolhas e nos alertando sobre caminhos que nem sempre fazem sentido à primeira vista. Mas será que estamos atentos a esses sinais? Como nossa mente nos envia mensagens intuitivas no dia a dia? Muitas vezes, a intuição se manifesta de forma sutil, quase como um sussurro. Outras vezes, ela surge como uma sensação intensa e inegável. Mas em um mundo onde somos constantemente bombardeados por informações externas, nem sempre conseguimos perceber quando nossa sabedoria interior está tentando se comunicar. Aqui estão alguns sinais comuns de que sua intuição está ativa. Sensação inexplicável de certeza. Você simplesmente sabe que algo é verdadeiro, sem precisar de uma justificativa lógica. Arrepio ou frio na espinha. Seu corpo reage antes mesmo que sua mente compreenda o que está acontecendo. Sonhos vívidos e simbólicos. Mensagens do inconsciente podem aparecer em imagens e metáforas durante o sono. Coincidências significativas. Você pensa em alguém, e de repente essa pessoa entra em contato com você. Uma voz interior sutil, mas persistente. Às vezes um pensamento ou um sentimento insiste em chamar sua atenção, como se quisesse te mostrar algo importante. Desconforto inexplicável em certas situações. Você pode sentir um alerta interno antes mesmo de um problema se manifestar. O problema é que muitos ignoram esses sinais, duvidando de si mesmos ou tentando justificar tudo com a razão. Mas será que a lógica sempre tem todas as respostas? O papel dos sonhos na intuição. Os sonhos sempre foram um mistério para a humanidade. Muitas culturas antigas acreditavam que eles eram mensagens divinas ou vislumbres do futuro. Para Jung, os sonhos eram uma ponte direta para o inconsciente, revelando verdades que a mente consciente muitas vezes ignora. Ele acreditava que, ao dormir, nossa mente racional relaxa, permitindo que a intuição se manifeste sem as barreiras do pensamento lógico. É por isso que muitas pessoas encontram respostas para dilemas pessoais, criam ideias inovadoras ou até preveem situações importantes por meio dos sonhos. Nos sonhos, os arquétipos do inconsciente coletivo se apresentam em forma de símbolos. Um oceano pode representar emoções profundas. Uma casa pode simbolizar a psique. Um estranho misterioso pode ser um aspecto oculto de você mesmo tentando se revelar. A chave para interpretar essas mensagens intuitivas não está em dicionários de significados prontos, mas sim na conexão pessoal que você tem com cada imagem e sensação. Se você deseja desenvolver sua intuição através dos sonhos, comece a anotar o que lembra ao acordar. Com o tempo, perceberá padrões e mensagens que podem ser muito mais do que apenas frutos da imaginação. Mas a intuição não se manifesta apenas enquanto dormimos.
Existe um método poderoso para acessá-la conscientemente, a imaginação ativa. Jung desenvolveu um método chamado imaginação ativa, uma técnica poderosa para acessar o inconsciente e fortalecer a intuição. Diferente dos sonhos que surgem espontaneamente durante o sono, a imaginação ativa é um processo consciente, no qual você permite que imagens, símbolos e insights fluam livremente, sem a interferência do pensamento racional. Funciona assim. Você escolhe um símbolo, uma lembrança ou até mesmo uma emoção que esteja sentindo no momento. Em seguida, entra em um estado de relaxamento e permite que sua mente explore livremente esse conteúdo, como se estivesse observando um filme acontecendo dentro de você. Em vez de tentar interpretar ou julgar o que aparece, você apenas acompanha o fluxo, deixando que novas imagens e ideias surjam naturalmente. Jung acreditava que esse exercício era uma forma direta de comunicação com o inconsciente, permitindo que informações ocultas se revelassem de maneira simbólica. Muitas vezes, respostas inesperadas surgem desse processo, ajudando a compreender situações difíceis, tomar decisões e até desbloquear potenciais criativos. O mais interessante é que essa prática não exige experiência prévia. Qualquer pessoa pode experimentá-la e, com o tempo, desenvolver uma conexão mais profunda com sua intuição. Mas há um obstáculo que pode nos impedir de ouvir essa voz interior: o medo do que podemos encontrar dentro de nós mesmos. Nem sempre gostamos do que a nossa intuição nos mostra. Às vezes, ignoramos os sinais internos porque eles revelam verdades desconfortáveis, coisas que não queremos admitir sobre nós mesmos. É aqui que entra o conceito da sombra, um dos pilares do pensamento de Jung. A sombra representa os aspectos reprimidos da nossa personalidade, medos, desejos, impulsos e até talentos que foram sufocados ao longo da vida. Tudo aquilo que aprendemos a esconder, seja por vergonha, medo do julgamento ou necessidade de aceitação, fica armazenado nessa parte oculta do inconsciente. Mas o problema é que ignorar a sombra não a faz desaparecer. Pelo contrário, quanto mais negamos certos aspectos de nós mesmos, mais eles ganham força e se manifestam de maneiras inconscientes, seja em explosões emocionais, autossabotagem ou na repetição de padrões destrutivos. A intuição, muitas vezes, tenta nos alertar sobre essas questões, nos dando pistas sobre comportamentos e sentimentos que precisam ser trabalhados. O desafio é ter coragem para olhar para dentro e reconhecer esses aspectos sem julgamento. O confronto com a sombra não é um processo fácil, mas é essencial para desenvolver uma intuição mais clara e verdadeira. Afinal, quando deixamos de temer o que há dentro de nós, conseguimos enxergar a realidade com muito mais lucidez. E às vezes, quando estamos abertos para essa visão mais profunda, o universo nos responde de maneiras surpreendentes. Você já passou por uma situação em que pensou em alguém e, de repente, essa pessoa te ligou? Ou encontrou exatamente a resposta que precisava no momento certo, como se o universo estivesse conspirando a seu favor? Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade, eventos que não possuem uma relação causal direta, mas que se conectam de maneira significativa. Diferente do acaso, a sincronicidade traz um senso de propósito, como se algo maior estivesse guiando os acontecimentos. Para Jung, esses eventos não são meras coincidências, mas manifestações do inconsciente coletivo se refletindo na realidade. É como se o mundo externo estivesse respondendo aos nossos processos internos, criando conexões que desafiam a lógica. A intuição e a sincronicidade estão intimamente ligadas. Muitas vezes, seguimos um impulso intuitivo sem saber exatamente o motivo, e depois percebemos que esse caminho nos levou a uma descoberta essencial. Esses sinais podem vir através de pessoas, símbolos, encontros inesperados ou até mesmo obstáculos que nos forçam a mudar de direção. O segredo está em estar atento. Muitas dessas conexões sutis passam despercebidas porque estamos distraídos ou presos à ideia de que tudo precisa de uma explicação racional. Mas quando aprendemos a confiar nesses sinais, a vida parece ganhar um novo nível de profundidade e significado.
Ainda assim, é importante diferenciar uma intuição verdadeira de um medo disfarçado de pressentimento. Nem toda sensação interna é um sinal intuitivo. Muitas vezes o que pensamos ser intuição pode ser, na verdade, medo disfarçado. Mas como diferenciar os dois? O medo surge da mente condicionada. Ele é resultado de traumas, inseguranças e experiências passadas que nos ensinaram a evitar situações de risco. Quando sentimos medo, o corpo reage com tensão, ansiedade e uma necessidade urgente de fugir ou se proteger. O problema é que, em muitos casos, esse medo não está baseado na realidade presente, mas em padrões do passado. Já a intuição opera de maneira diferente. Ela não vem acompanhada de desespero ou agitação, mas sim de uma sensação clara e profunda. Quando a intuição fala, ela traz um conhecimento tranquilo, mesmo que a mensagem não seja confortável. É aquela certeza silenciosa que parece surgir do nada, sem necessidade de justificativa lógica. Aqui estão algumas diferenças-chave. O medo é ruidoso, a intuição é sutil. O medo cria uma tempestade mental, enquanto a intuição surge como um sussurro interno. O medo paralisa, a intuição direciona. O medo te deixa travado, enquanto a intuição te aponta um caminho. O medo reage ao passado, a intuição responde ao presente. O medo se baseia em experiências antigas, enquanto a intuição capta o que está acontecendo agora. Para desenvolver essa percepção, é essencial cultivar o autoconhecimento e aprender a silenciar a mente. Somente assim conseguimos distinguir entre um alerta genuíno e um eco de inseguranças que não fazem mais sentido. E se a intuição pode ser treinada, como podemos fortalecê-la no dia a dia? A intuição não é um dom exclusivo de algumas pessoas, ela é uma habilidade que pode ser cultivada. No entanto, em um mundo acelerado e cheio de distrações, muitos acabam desconectados dessa voz interior. Para fortalecer sua intuição, é essencial criar espaço para ouvi-la. Aqui estão algumas práticas que podem ajudar. 1. Silencie a mente. A intuição se manifesta no silêncio. Práticas como meditação, respiração consciente e momentos de solitude ajudam a acalmar o barulho mental e a perceber respostas internas com mais clareza. 2. Preste atenção ao seu corpo. O corpo é um grande aliado da intuição. Sensações como arrepios, tensões repentinas ou um relaxamento profundo podem indicar respostas intuitivas. 3. Pratique a observação. Esteja atento ao ambiente ao seu redor. Pequenos detalhes, símbolos ou padrões podem trazer mensagens importantes. 4. Escreva um diário intuitivo. Anotar pensamentos, sonhos e sentimentos pode revelar padrões e insights que passariam despercebidos. 5. Confie e experimente. A intuição se fortalece com o uso. Teste suas percepções em situações simples, como escolher um caminho diferente para casa ou seguir um impulso sem explicação lógica. Com o tempo, esses exercícios ajudam a criar uma conexão mais profunda consigo mesmo. E muitas vezes, relatos de pessoas que seguiram sua intuição mostram o impacto real dessa conexão na vida. Ao longo da história, muitas pessoas relataram experiências onde a intuição foi decisiva, seja para evitar um perigo, tomar uma grande decisão ou criar algo inovador. Um exemplo famoso é o do cientista Nikola Tesla, que costumava ter visões intuitivas tão vívidas que ele conseguia enxergar invenções completas antes mesmo de construí-las. Ele acreditava que sua mente acessava um campo de conhecimento maior, onde as respostas já existiam. Outro caso intrigante aconteceu com a atriz Whoopi Goldberg. Antes de se tornar famosa, ela teve um pressentimento forte de que precisava se mudar para a Califórnia, mesmo sem ter garantias de sucesso. Ela seguiu essa intuição e pouco tempo depois, sua carreira decolou. Mas nem sempre a intuição se manifesta em grandes momentos. Muitas vezes, ela aparece em situações do dia a dia. Aquela decisão repentina de mudar de caminho e evitar um acidente, a sensação inexplicável de que alguém precisa de ajuda ou o impulso de dizer sim a uma oportunidade inesperada. Esses exemplos mostram que a intuição está presente em todos nós.
A questão não é se ela existe, mas se estamos atentos o suficiente para escutá-la e confiar nela. Se Carl Jung estivesse vivo hoje, certamente teria muito a dizer sobre o quanto nos distanciamos de nossa intuição. Vivemos em um mundo dominado pela razão, pela tecnologia e pela necessidade constante de tentativas e justificativas. Tudo precisa ser mensurável, analisável, explicável. Mas, ao priorizarmos apenas a lógica, ignoramos uma parte essencial da nossa psique. Jung acreditava que o equilíbrio entre razão e intuição era fundamental. Ele via a intuição como um canal direto para o inconsciente, uma forma de acessar verdades mais profundas que a mente racional nem sempre consegue alcançar. Em um mundo onde somos bombardeados por informações externas o tempo todo, esse acesso interno se torna ainda mais crucial. Provavelmente, Jung nos incentivaria a recuperar essa conexão perdida, a confiar mais em nossa percepção subjetiva e a dar espaço para o silêncio e a introspecção. Porque, no fim das contas, a intuição não é apenas uma ferramenta para tomar decisões melhores. Ela é um caminho para viver com mais plenitude e propósito. A intuição sempre esteve presente na humanidade, guiando decisões, inspirando descobertas e conectando as pessoas com algo maior do que a lógica pode explicar. Carl Jung dedicou sua vida a explorar essa força invisível, mostrando que ela não é uma ilusão, mas sim um canal legítimo para acessar conhecimentos profundos. Vivemos em uma era onde a razão é supervalorizada e muitas vezes ignoramos os sinais sutis que vêm do nosso próprio inconsciente. Mas, como vimos, a intuição pode ser fortalecida e usada como uma bússola confiável para navegar pela vida. O segredo está em criar espaço para ouvi-la, confiar em sua voz e equilibrá-la com a mente racional. E agora que você entende mais sobre a visão de Jung, como pode aplicar esse conhecimento na sua própria vida? Me conte. Eu quero saber de você. Você já teve alguma experiência marcante onde a sua intuição falou mais alto? Compartilhe aqui nos comentários. Seu relato pode inspirar outras pessoas a confiarem mais na própria sabedoria interior. E se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você nos ajuda a trazer mais reflexões e conhecimentos valiosos como este. Afinal, como diria Jung, aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. Nos encontramos no próximo vídeo.